vai colocar aqui na tela para você que está no YouTube, mas você que não está no YouTube, a gente vai destacar aqui a sequência do Flamengo. Tem o Corinthians fora, o Cruzeiro em casa, o Bahia fora, o Botafogo fora, que não é fora, né, no Engenhão, e fecha na sequência, tem também aqui, nós puxamos ali 6 jogos, tá? Os 6 próximos jogos. Então tem o Flamengo repetindo, Corinthians fora, Cruzeiro em casa, Bahia fora, Botafogo no Engenhão, Palmeiras em casa e o Fortaleza fora. O Palmeiras joga com o Bahia fora, recebe o Vasco, aí clássico com o São Paulo, sempre muito difícil para o Palmeiras jogar com o São Paulo. Depois recebe o Juventude, recebe o Red Bull Bragantino, aí uma sequência de 2 jogos que em tese muito fáceis, em tese, tá? E depois o clássico contra o Flamengo. O Cruzeiro tem o Vasco fora, o Flamengo fora. Depois ele tem uma sequência, ele tem uma sequência em casa de 3 jogos, que são, em casa que eu estou dizendo, em Belo Horizonte, que são Sport, depois o clássico na Arena MRV, depois o Cruzeiro joga com Fortaleza em casa, e aí na sequência vem o Palmeiras. A pergunta é, quem tem a sequência mais cascuda? Só uma dúvida aqui. Ô Gui, os jogos do Palmeiras e do Flamengo estão contando os atrasados ali também, né? O Juventude é atrasado no Palmeiras? Por isso tem aquele asterisco. Perfeito. Eu falei assim, não tem cabimento o 6º do Cruzeiro ser o Palmeiras e do Palmeiras ser o Flamengo. Já me perdi todo. Quem tem a sequência mais difícil aí pra vocês? Cara, foi legal, hein? Pega no verde. Em tese eu achei a do Flamengo um pouco mais cascuda. Eu peguei no verde. Eu acho a do Flamengo um pouco mais cascuda. Porque, primeiro, jogar com o Corinthians lá em Itaquera nunca é um jogo fácil, independentemente da maneira que o Corinthians venha jogando. Depois ele tem o Cruzeiro, que é um jogo embaçadíssimo pro Flamengo. Vai pegar o Bahia. Que também não é fácil. Que também não é fácil. O Botafogo é um clássico. Cara, depois tem o Palmeiras. O jogo mais fácil do Flamengo na sequência dos próximos 6 é o Fortaleza. Tô contigo, HG. Mesmo assim, é um fácil que a gente tem. O Fortaleza tá lá no Z4, tá bom, velho. Mas, com sinceridade, dos times que estão no Z4, o que eu espero que saia de lá é o Fortaleza. Não tô dizendo que ele vai corresponder à minha expectativa. Eu sei, é muito complicado, o trabalho, o Palermo tá chegando agora, não sei se ele vai ser capaz de tirar o Fortaleza de lá, mas eu achei muito equilibrada essas sequências e no nível de dificuldade justa para todos, né? Porque, primeiro, eles vão jogar entre si. Existem clássicos regionais para todos eles. Acho que, não vou dizer vantagem, né? A questão do Bahia. O Bahia pode ser um fiel da balança muito importante, porque é um time difícil de ser enfrentado lá na Fonte Nova, e tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, eles vão a Salvador. E se você for a Salvador, procure, né? Como já diz aquela velha música de axé. Então, cara, eu acho que tá bem difícil essas sequências para todos os times. Tá bem equilibrado e vai ser fantástico poder acompanhar essa sequência dos 6 jogos entre esses 3 times aí. Então vamos lá. Desculpa, Valor. Não, fica à vontade. Era o finalmente? Era o finalmente. Não ia colocar ponto? Era o finalmente. Você ia colocar um ponto? Não, sem ponto. Ia colocar vírgula? Não, reticência. Você é o atropelador geral da República. Não, é porque eu fiz o seguinte aqui, eu peguei só os 4 primeiros jogos, porque como ficou 6, não ia dar tempo de eu fazer a matemática, que não é o meu bom, não é o meu forte, nesse tempo. Então eu peguei só os 4 próximos jogos e fiz a conta sobre pontuação que cada uma das equipes conquistaram, os adversários. Os adversários do Flamengo, nos primeiros 4 jogos, conquistaram 155 pontos. Os adversários do Cruzeiro, os 4, tá, gente? Eu tô pegando Vasco, Flamengo, Sport e Atlético, fizeram 114 pontos. E os adversários do Palmeiras, os 4, pegando Bahia, Vasco, São Paulo e Juventude, fizeram 117 pontos.
É uma forma da gente ver qual a pontuação momentânea, de momento, né, dos próximos 4 adversários de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Nessa linha que eu segui, o Flamengo tem a tabela mais difícil, com pontuação conquistada dos adversários mais alta. Então o Flamengo com 155, né, vai enfrentar adversários que acumularam 155 pontos até aqui no campeonato. O Cruzeiro 114 no acumulado, pegando os 4 adversários. E o Palmeiras com 117 pontos no acumulado. Sabe o que é legal? Se a gente fizer um exercício também, esse exercício seu é muito legal também. Mas é também legal se a gente fizer o exercício de traçar uma régua no jogo a jogo de cada um. Exemplo, começando do primeiro, os 3 fora de casa. Os 3 fora de casa, entende? E assim, com todo respeito, né, que os times merecem, eu acho do Palmeiras mais difícil, traçando só a régua no primeiro. Aí você vem traçando só a régua no segundo. Aí o Palmeiras, vamos dizer assim, se dá um pouco melhor, porque ele vai jogar em casa e vai ver Flamengo e Cruzeiro se matando. Aí você vem pro terceiro. O Flamengo vai pegar muito estragado, repito, com Bahia fora de casa. Aí o Cruzeiro recebe o Sport. Teoricamente, o jogo mais tranquilo dessa linha. E o Palmeiras pega o São Paulo, né? Não sabemos, o clássico, não sabemos o humor desse São Paulo. E assim vai, né? Aí na linha da quarta, o Flamengo vai ter o clássico com o Botafogo, o Cruzeiro o clássico com o Atlético. E o Palmeiras recebe o Juventude. Então vai ser fantástico. Rodada é sempre melhor, né? Muito legal. Se você pega... Eu pensei em fazer algo nessa linha do Elton, só que eu tinha pego do retorno aqui, cara, pra tentar entender, assim, o que é o retrato mais fiel da realidade desses times. O Flamengo pega um Corinthians que já tem 7 pontos conquistados, é o 9º colocado do retorno. Pega o Cruzeiro, que é o 3º colocado do retorno. Pega o Bahia, que não vem bem no retorno, é o 11º, mas é um Bahia que, como mandante, a gente sabe que é um time chato de se enfrentar. Pega o Botafogo, que é o 5º colocado do retorno, o Palmeiras, que é o líder do retorno, e o Fortaleza, que é o 18º colocado. Eu trato a do Flamengo como a mais complicada. E aqui eu tô ignorando outros contextos. Tô pensando no que esses times têm apresentado até aqui. Eu tô com você. Ignorando o contexto, eu falo de clássico. Se tivesse de definir uma ordem, seria Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Tô né. Não sei. Eu ainda não. Do maior pro menor. Eu não fiz 100% Palmeiras, não. Eu fiz só Cruzeiro e Flamengo até aqui, que não deu tempo. Eu posso oferecer uma camisa oficial de presente para você que tá ligado na Band News agora, você que tá no YouTube, então eu já vou aproveitar para oferecer, porque é o seguinte. E é muito importante destacar que a Nuve fornece energia solar para a CEMIG pega essa energia e através dos cabos leva até a sua casa. Então a CEMIG é parceira da CEMIG, aliás, a Nuve é parceira da CEMIG e quer ser sua parceira também. Como? Seguindo os passos do que eu vou dizer aqui agora, você vai receber em casa uma camisa oficial do Cruzeiro ou do Atlético e de quebra terá desconto na sua conta da CEMIG todos os meses entre 15% e 25%. Vale para quem paga uma média acima de R$200, tá? Você faz uma conta aí, vê, bom, eu pago acima de R$200 por mês na conta da CEMIG, então você está apto a baixar o Nuve app, N de navio, UV. Nuve, vai baixar o aplicativo da Nuve, vai fazer um cadastro em nome do titular da conta, se for pessoa física, se for pessoa jurídica, em nome de quem assina pela empresa. Enquanto você estiver fazendo o cadastro, vai te pedir um cupom. Você torce para o Atlético, você vai digitar Galo Nuve, tudo junto com letras maiúsculas. Você torce para o Cruzeiro, Cruzeiro Nuve, tudo junto com letras maiúsculas. Fez isso, assinou com a Nuve, vai receber um e-mail tratando sobre o tamanho da camisa, na sequência um voucher para essa camisa chegar na sua casa. Além da camisa, desconto na conta da CEMIG todos os meses entre 15% e 25%. Precisa instalar placas? Não. Tem alguma obra? Não. Tem taxa de adesão? Não. Tem mensalidade? Não. Tem plano de fidelidade? Não. Recebeu a camisa, não está gostando da Nuve, é só sair. Porque com a Nuve você só ganha. Se tiver dificuldade aí para fazer o cadastro, pede alguém para te ajudar, mas não perca a oportunidade de ser parceiro da Nuve e ganhar camisa oficial aí na sua casa. Nuve Energia. Com a Nuve você só ganha, meu querido.
Eu tenho dito aqui já há algum tempo, e aí é apenas uma percepção, eu não tenho nenhuma informação, pelo menos por enquanto, sobre o assunto, que é exatamente a questão de olhar para o Atlético e notar que não pode ser normal que o Atlético, depois do Mundial de Clubes, seja o 8º clube no mundo que mais perdeu. Nós estamos falando do futebol mundial, de países como Moldávia, Lituânia, enfim. Estônia tinha. A Estônia. Da Letônia. Letônia. O Atlético é o 8º time que mais perdeu no mundo depois do Mundial de Clubes. Quando você olha para a estrutura que o Atlético oferece, não tem nada de problema ali, nos dias de hoje, né? Uhum. O que tinha de problema foi resolvido lá atrás, virou notícia nacional, que foram aqueles atrasos e a cobrança feita por jogadores, através de algumas ações extrajudiciais, né? Alguns documentos enviados, cobrando e tal, e depois daquilo, o Rubens Menin foi até a Cidade do Galo, todo mundo se lembra disso, conversou com jogadores e resolveu todos os problemas dos atrasos. E de lá para cá, segundo o que me consta, não sei se vocês têm alguma informação diferente, não houve mais atraso. Não, o Vitor inclusive falou que não há qualquer tipo de atraso com o plantel. Mas me espanta a falta de unidade desse grupo do Atlético. E quando eu falo de falta de unidade, eu falo da impressão que eu tenho de que, de fato, esse grupo... Dizer que está rachado eu não sei, porque eu preciso ter informação para chegar aqui e cravar isso. Mas a falta de unidade mesmo. Os setores do time não se comunicam, você não vê ninguém correndo para ninguém, e eu acho que isso tem uma força muito grande diante desses péssimos resultados e também das péssimas atuações. E quem pode tirar o Atlético disso é exatamente o ambiente onde não me parece haver uma unidade, que é o ambiente de jogadores. Você acha que tem no grupo quem está querendo resolver pela sua parte? Eu acredito faz que... assim, cai no pé de um... Isso tá meio nítido, não? Cai no pé de um, assim, tô dando exemplos, tá, gente? Eu não tô citando que são esses jogadores, é só para pessoal entender, ilustrar. O Scarpa pega e quer fazer algo diferente para tentar resolver e mostrar que tá comprometido na causa. O Hulk tem o mesmo sentido de pegar e fazer isso. Aí você vai para o outro lado, o Alexander, que acabou de chegar, quer também fazer algo, não tem uma unidade, foge da unidade quando você... Eu acho que existe o individualismo, nitidamente. Eu nem cito nomes, não, mas assim como você fez como exemplo... Foi só exemplo, tá, gente? Exatamente, pelo amor de exemplo. Deus. Você usou como exemplo, de deixar bem claro. Eu acredito que existe individualismo nesse elenco do Atlético. Isso fica nítido. Isso fica e você acha que é por causa da pressão? A pressão tem feito isso ao Atlético? Não. Quando o jogador... Porque ontem uma coisa que a gente ficava cobrando era, será que esses jogadores entenderam a realidade do Atlético? Eles chegam em casa e pegam assim, ó, deixa eu dar uma olhada na tabela. Puta merda, porque é isso que a gente faz a cada rodada. A gente pega a tabela de classificação e a gente pega e fala assim, nossa, mas tá feio. Aí você olha os próximos jogos e você, puta... Será que os jogadores fazem isso? Talvez depois dessa derrota pro Botafogo, e aí é só uma opinião, óbvio, né? Não consigo entender isso, mas eu assisti a entrevista do Gustavo Scarpa, aliás, super curta, e também assisti a entrevista do Rony, ambas pro Breno Galante. E assistindo essas duas entrevistas, a impressão que me passa é que talvez ali a ficha tenha caído pros caras. Uhum. Só que não dá pra saber. Porque às vezes eu assistia a entrevista lá atrás e falava, pô, caiu a ficha. Caiu a ficha. Aí o jogo seguinte era a mesma coisa. Aí, não, caiu. Não caía. Então assim, a impressão é que dessa vez as entrevistas em tons mais fortes é de que os caras, de fato, viram que o buraco é muito grande. Hoje tem torcedores de uma organizada do Atlético lá, mais uma vez, né, lá no CT. Nós temos imagens, inclusive, para quem está no YouTube. Eu lamento para quem não esteja, mas aqui hoje é um rádio com imagem, né? Então nós temos imagens aí, poucos torcedores, sei lá, cerca de talvez uns 20 torcedores, né? Alguns entraram para a Cidade do Galo para falar com jogadores e tal, outros permaneceram de fora. Então já nota-se um desconforto muito grande também, é que normalmente é a organizada que toma frente disso, mas o desconforto está evidente, geral. Principalmente na venda de ingressos para um jogo decisivo como o de amanhã, que as vendas estão muito abaixo do que se esperava. É um reflexo, Esse é o grande problema.
quando você começa a perder o apoio de quem deveria estar ali para apoiar. Eu vou só pedir um favor para vocês, eu vou só registrar um superchat, vou sair pro intervalo e o Valu fala na sequência. Só o Will Oliveira que mandou aqui $20, isso é muito dinheiro. Eu não sei nem fazer agora, eu acho que dá 14.033. Ele mandou aqui, ó, cara, para quem quer ser campeão pode vir tudo junto. E se for levar em tese, Palmeiras nos últimos 7 jogos só pegou jogo fácil, tem mais. O amigo da bancada falando de Cruzeiro campeão é triste, né? Os R$20 merecem, eu não entendi o que ele quis dizer, mas tudo bem. Me perdi, mas obrigado, Will. Ô Will, obrigado aí pelos $20, é muita grana. Vamos pro intervalo rápido, daqui a pouco o Valuzeiro fala na volta. Você ouve Band News na